Agora nós vamos para o nosso testemunho musical. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Sim, seja bem-vindo. Obrigada, Benevaldo. A imagem tá turva aí, aqui para mim tá muito turva, não sei se é a minha internet, mas tá bem turva, mas tá dando para ouvir direitinho, então dá certo, né? Sim, está ótimo. Boa noite a todos. Percebi que acho que a grande maioria é da comunidade, então boa noite, meus irmãos, paz de Cristo. Eu me chamo Luana Freire, sou discípula no Carisma Novo Ardor. Sou mulher, filha de Deus, muito amada, muito querida. E hoje vou falar um pouco sobre o meu testemunho musical. Para quem não sabe, eu sou cantora. E quando o Benevaldo me chamou, eu fiquei pensando no que falar, né? De como tentei lembrar de como a música entrou na minha vida. E cheguei a alguma conclusão que eu não sei. Mas vou falar um pouco sobre a minha proximidade, né, com Deus na minha caminhada. Então, eu sou natural de Alcântaras e, mais especificamente, de um pequeno povoado, né, um sítio Silva, e lá tem uma capelinha, né, em honra a Nossa Senhora das Graças. Então, toda a minha história com Deus, a minha caminhada com Deus, a minha história com a música começa lá, nessa capelinha de Nossa Senhora das Graças. E, assim, desde muito pequenininha, como eu morava ao lado da igreja, eu ia sozinha, né? Sempre quando tinha oportunidade, quando tinha missa, celebrações, eu ia sozinha. E depois comecei a catequese, por incentivo dos meus pais, principalmente da minha mãe, só que era um desejo mais meu do que deles. Então, não tinha, assim, muito incentivo. Então, eu ia por conta própria. E aí eu comecei a participar da animação, né, da parte de teatro na igreja, lá na capela. Então, assim, eu comecei na arte, assim, fazendo peças, fazendo apresentações, então eu amava aquilo. Mas não recordo nesse tempo da infância ter algum contato com a música, assim, de cantar. Depois fui crescendo mais ou menos ali uns 10 anos, eu lembro que eu cantava, mas só que que eu tinha uma prima, uma colega, que aí eu cantava junto com ela, e aquelas brincadeiras, né, de show, e eu lembro que ela falava que eu cantava muito ruim, muito mal, e que ela cantava muito melhor que eu. Aí foi o tempo que eu silenciei, né, então parei de cantar, não gostava de cantar, porque eu entendi naquele momento que eu cantava muito mal. E aí também, às vezes, eu dava uma de cantora no banheiro, ou se não, quando eu estava arrumando a casa. E aí a minha mãe pediu para calar a boca. Então eu entendia que ali eu não cantava bem. Então, assim, aí eu fui meio que, não, a música, eu não tenho esse dom, né? Nem entendia que era um dom, mas não tenho esse talento para cantar. Então, fui silenciando e cantava, amava a música, porque a música, ela me toca profundamente e ela sempre era um refúgio para mim,
Então, sempre gostei muito de ouvir de todos os estilos musicais, né? De rock, de samba, de pagode, internacionais, enfim, muito eclética, gosto de tudo. Então, eu ouvia muita música, na época era CD, DVD, né? Enfim, e aí, mas cantar mesmo, eu não lembro de cantar, eu acho que por conta desses comentários, eu fiquei na minha cabeça que eu não era, não nasci para ser cantora. E aí o tempo foi passando, eu continuei na igreja, né? Eu fazia parte da liturgia, fazia parte da equipe de coroinhas, né? Os acólitos, fazia parte ainda também da animação, teatro, acolhida. Então, tudo isso eu estava envolvida dentro lá da igreja, na capelinha de Nossa Senhora das Graças. Mas aí eu fui crescendo e mudei de escola. Então, quando eu cheguei no 9º ano, que eu fui para outra escola, eu conheci umas meninas que parecia assim aqueles filmes de musicais que toda hora é cantando, né? Fala uma palavra, elas já estão cantando e dançando. E eu fui para uma sala assim, as meninas, elas cantavam muito, e eu fui me envolvendo. Só que eu ficava com muito receio de cantar, de abrir a boca e cantar. Sabia todas as músicas que ela cantava, queria dançar, cantar com elas, mas não ia por medo, por vergonha, por estar insegura. E aí foi um dia, eu estava cantando baixinho, e aí elas me chamaram para cantar com elas. E aí foi a hora que eu cantei e, tipo assim, elas gostaram, né? Foi a primeira vez que eu acho que eu não ouvi que eu cantava mal. Então, e aí eu comecei a me apaixonar ainda mais pela música. Então, eu cantava e realmente aquela frase, né? Quem canta seus males espanta. E na adolescência eu passei por fases muito difíceis, muito turbulentas, de muitos desafios e, enfim. E a música, ela me salvou, principalmente nesse momento, né? Foi a música que me aproximou de algumas amizades e eu sou muito grata, né? A música, a esse dom que Deus me deu. A Gisele falava, né, na pregação sobre dom. E naquele momento que eu descobri que eu sabia cantar, que a minha voz era boa para cantar, eu não entendia como um dom para evangelizar. Mas ali já Deus trabalhava, que seria através dele que eu iria evangelizar. Né? Então, eu tinha uma amiga também, tenho uma amiga, minha melhor amiga, a Maria, que uma vez a gente ela cantava lá na capelinha, ela era do coral lá da capela, e aí uma vez eu acompanhava muito ela nos ensaios, mas nunca cantava. Ficava sempre em silêncio, ouvindo e apreciando a voz dela, que eu achava fantástica. E aí uma vez ela estava ensaiando, juntamente com o Aleph e o outro menino que cantava com eles, e enfim, eles cantando e eu me empolguei e cantei. E aí, sabe quando você canta e todo mundo silencia? E foi isso que aconteceu. E aí eles ouviram eu cantando. E aí ela virou para mim e falou assim: "Você quer cantar com a gente no coral?" E aí foi, então, desde o convite que eu passei a cantar nas missas. E, enfim, muito insegura, com muito medo, mas depois eu comecei a entender que cantar na missa não era um show de apresentação, era para Deus, era para ajudar as pessoas a rezarem, né? Esse é o objetivo da música na liturgia, né? Levarem as pessoas a abrirem os seus corações para que
a missa flua melhor, né? Todo aquele o conteúdo da homilia e tudo mais, eles vivam melhor. Então, eu fui entendendo isso, mas apesar de ainda ter muito medo, mas eu fui. Toda missa eu entregava para Deus, principalmente quando eu ia cantar o salmo. Gente, isso para mim foi sempre a minha grande dificuldade. Quem me conhece sabe que eu tremo na base quando é para cantar o salmo, mas quando eu entendi, né, que é para Deus, que é Deus que age, isso foi me deixando mais leve, né? Foi me tranquilizando mais. Então, quando eu cantava na missa, na capelinha, eu fui entendendo que eu tinha um chamado. Eu não entendia ainda qual era esse chamado, mas Deus me chamava a uma profundidade, né? E através da música, eu fui me aproximando mais de Deus, né? Eu fui entendendo um pouco de quem eu era, do que eu fui chamada a ser. E quando eu cantava na missa, eu sempre gostava de conversar com alguns velhinhos, né? Eu adoro os velhinhos, gente. Amo os velhinhos, eles são tão dóceis. E tinha alguns velhinhos que sempre quando terminava a missa, sério, na hora que terminava a missa, que a gente estava lá desligando o som, eles vinham, sempre vinham, e eles falavam assim, olha, você me ajudou tanto a rezar hoje na missa. Nossa, quando você cantou, Deus falou comigo. Eu ouvia, através da sua voz, eu ouvia a voz de Deus. E aquilo me tranquilizava, porque muitas vezes, por conta do nervosismo e da insegurança, eu errava, aí tenho dificuldade de entrar no tom da música. Mas isso sempre me ajuda a entender que não é mérito meu, né? Não é para mim, é Deus. Então, enquanto eu estou errando, eu estou ali assumindo que eu tenho humanidade e que eu preciso contar com a força de Deus, com a graça de Deus. Então, quando eu ouvia isso deles, tranquilizava o meu coração, porque às vezes eu falei, nossa, eu errei, então todo mundo prestou atenção no meu erro, ninguém rezou e eu atrapalhei tudo, né? Esse era o meu pensamento. Então, quando os velhinhos lá iam e falavam e comentavam, tranquilizava mais meu coração. Então, assim, esse, assim, um testemunho breve, né, da minha história com a música. Depois eu entrei na comunidade, né, em 2019. Aí teve um projeto em forma de música. Gente, eu penei, porque foi muito difícil para mim, ainda é muito difícil estar em frente às câmeras e cantar e falar. Mas o Senhor vai restaurando, né? O Senhor vai fazendo, mas no início foi muito difícil. Hoje ainda é muito difícil, mas eu fazia por obediência, né? Eu fazia por obediência. E aí eu fui entendendo este dom um pouco mais que Deus me deu, né? Para que eu evangelizasse. Então, hoje, né, atualmente eu não canto tanto, né? Eu não canto nem sozinha, nem no chuveiro, nem na missa, eu não canto tanto. Mas essa novena de Santa Cecília tem me sacudido um pouco, né? E tem me recordado deste dom que Deus me deu, que meio que eu me deu engavetada e vão deixar um pouquinho quieto, né? E nessa novena eu tenho pensado muito sobre o cantar, né? O meu cantar, sobre o meu canto. E pensar nesse testemunho também me fez recordar, né, deste dom precioso que Deus me deu e que me faz tão bem,
né? Me ajuda a rezar, me ajuda a sentir Deus, né? A tocar o transcendente. Então, quero agradecer o Benevaldo por este convite, muito obrigada, né? Porque antes de vocês ouvirem, sou eu que me ouvi, né? Então, meio que eu Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora das Graças, me deu uma sacudida, menina, pelo amor de Deus, reage, vamos cantar. E a música que eu preparei é Como És Lindo, da Vida Relu. Essa música, ela é muito marcante porque eu cantava muito ela lá na capelinha, né? Cantava muito, muito. E era muito difícil eu não me emocionar, né? Eu me emocionava muito porque a letra dela, ela fala justamente da grandeza de Deus que vem visitar o nosso nada, né? Que vem visitar o meu nada, e sem que eu mereça, ele fez em mim a sua morada. Né? E essa música assim, ganhou mais sentido quando eu descobri, né, o meu chamado a ser novo ardor, o meu chamado a uma consagração de vida. Então, essa música fala muito ao meu coração, né? Fala muito e me recordo desse tempo maravilhoso e de crescimento que eu tive enquanto cantei no coral Nossa Senhora das Graças, lá na Capelinha do Silva. Então, para mim é algo muito maravilhoso. Então, vou cantar aqui para vocês. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao recebeste perfeita comunhão se cria só em ti. Eis em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti. Eis em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. É isso. Muito obrigada a todos. Muito bom, muito. E obrigado, Luana. Deus lhe abençoe. Foi muito bom. Agora nós vamos. Você quer falar uma coisa, Luana? Agora nós vamos para